No presente vídeo trataremos do problema da integração numérica. Então vamos primeiro entender o problema e logo a seguir eu vou tentar apresentar a vocês uma solução bastante prática. Imaginem vocês que conhecêssemos a evolução de um sistema que está aqui e para nesse ponto, num determinado instante t0, por exemplo, e gostaríamos de conhecer como é que ele continuaria a evoluir ao longo do tempo. A pergunta é, o que nós precisaríamos ter de conhecimento para dar um palpite em como que esta curva continuaria ao longo do tempo? Muito bem. Basicamente, quero convencer vocês de que se tivermos 3 elementos, teríamos como dar um palpite. O primeiro elemento, obviamente, é este ponto, que é a condição em que o sistema se encontra no instante t0. Esse ponto, neste caso, chamamos de x no instante t0. Só isso não resolve. Teríamos que ter, por exemplo, o conhecimento da derivada nesse ponto. Então, por exemplo, imaginaríamos a derivada dessa curva aqui nesse ponto. Isso aqui era para ser uma tangente tocando nesse ponto. Então, isso daqui, a inclinação dessa reta é a derivada de x no instante t0. Okay? E teríamos também que determinar um passo, uma distância adiante, que chamaremos neste vídeo de t grande, né? Que chamamos então de passo de integração. E se tivermos esses 3 elementos, então essa condição inicial, a derivada e esse passo, já temos como dizer, ó, meu próximo valor é esse daí. Né? Se isso é bom ou é ruim, vai depender, por exemplo, do tamanho desse passo. Nesse caso aqui, vocês veem que o passo está muito grande, mas eu desenhei assim para ser capaz de desenhá-lo. Okay? Muito bem. Então, com esses 3 elementos, nós seríamos, em princípio, capazes de dar o palpite do novo valor desse sinal x de t no instante seguinte. Poderíamos repetir o procedimento. Então, a partir agora dessa nova condição, eventualmente de uma nova derivada e acrescentando mais passo de integração, teríamos um outro palpite e assim sucessivamente. Okay? Muito bem, esse procedimento é o que chamamos de procedimento de integração numérica. E a pergunta é, mas por que integração? A razão é simples, porque um dos elementos que precisamos ter é a derivada, mas usamos a derivada para dar um palpite do valor da função x no instante seguinte. Então, se eu, a partir da derivada, gero o valor x, numericamente a gente imagina que o que ocorre ali é uma integração. Né? Então, isso é um pouco de jargão, mas apenas para justificar esse nome de integração numérica. Então, veremos a partir de agora uma maneira de resolver esse problema. Então, estamos aqui, mais ou menos reproduzindo o que já havíamos escrito. Agora eu vou ser um pouquinho mais detalhado. Então, temos esta condição aqui, no instante que agora eu vou chamar de tk, esse eixo é o de tempo, e quero considerar esse outro valor, que é no instante tk. Eu vou utilizar o seguinte jargão, tk mais 1. Eu imagino que o passo é esse aqui, está grandão, porque para eu conseguir desenhá-lo, né? E a largura dele é de t, a duração é t. De modo que eu posso dizer que tk mais 1 nada mais é do que o tk mais o t grande. Okay? E esse ponto, então, é x de tk mais 1. Okay? Muito bem. Agora, queremos imaginar, ou dizer, como é que a gente descreve, por exemplo, a derivada nesse ponto. A derivada nesse ponto, claro, é a tangente nesse ponto. Mas, como eu não a conheço em princípio, suponhamos que eu só tivesse essa curva, né, uma forma de aproximar essa derivada
utilizando a regra de trapézio de Euler. E ela diz o seguinte, que a derivada de x no instante tk, que é precisamente o que eu quero conhecer aqui, é aproximadamente, agora eu vou pegar a diferença desses dois valores, né, que são esses aqui, dividido por essa largura. Ou seja, é aproximadamente x de tk mais 1 menos x de tk dividido pelo t grande. É uma aproximação. E no caso é uma aproximação grosseira, porque esse passo é muito largo. Mas se eu encurtar o valor de t, aos poucos, isso daqui se torna efetivamente a derivada. Aliás, é uma das maneiras de definir derivada. A gente toma isso aqui no limite de t tendendo para zero. Muito bem, vamos manipular essa expressão que ela dará origem à solução que precisamos. Então, vou multiplicar a expressão toda por t. Então, esse aqui é x ponto. tk é aproximadamente x. E aqui eu vou começar a trabalhar em termos de uma nomenclatura mais na linha de sistemas discretos. Então, vou escrever assim, k mais 1 vezes t menos x de kt. Basicamente, o que estou dizendo é o seguinte, que esse número, esse valor de tempo chamado de tk, pode ser descrito como um número inteiro k, vezes um intervalo t. Isso aqui tem unidade de tempo. E o próximo é isso daqui, mais k mais 1 vezes t. Então, nós já vamos andando na direção de escrever isso de forma mais compacta. Muito bem, vamos explicitar este termo. Então, fica assim, x de k mais 1 t aproximado x de kt mais t grande, a derivada no instante t de k. E agora vamos dar o salto para o caso, digamos, em tempo discreto. Eu vou ficar livre desse t grande aqui e simplesmente chamar isso aqui de x no instante k mais 1, é aproximadamente a x no instante k, mais t, e em vez de colocar a derivada, eu vou colocar assim uma função f que vai me dar a derivada, porque obviamente ela tem que corresponder a isso aqui. E essa derivada é calculada a partir do x no instante k. Observe que aqui era instante tk, que é correspondente ao kt, então essas coisas aqui se correspondem. Mas para não perder informação de tempo, explicitamente eu tenho que colocar aqui tk. Então, basicamente, isso daqui é o x ponto no instante tk. Muito bem, essa expressão já me atende, mas alguns autores preferem expressá-la da seguinte maneira. Eu vou tirar uma unidade no argumento do k. Então fica assim, x no instante k é aproximadamente x no instante k menos 1, mais t, f, x no instante k menos 1, t, k menos 1. Isso é simplesmente para dizer assim, o presente é calculado a partir do passado, olhando para essa expressão. Essa equação aqui é exatamente o mesmo, mas pensando assim, o próximo passo é calculado a partir do primeiro do passo atual, mais essa outra parcela. Okay? Esta é uma expressão em que, se eu tiver a derivada e eu tiver o passo de integração e a condição inicial, eu calculo o próximo valor. Então, essa expressão efetivamente faz o que eu esperava fazer conforme descrito na imagem anterior. Okay? Neste caso, que é um caso muito simples, baseado na regra de Euler, essa aproximação aqui ela é muito grosseira, mas conceitualmente é tudo o que a gente precisa. O que eu vou mostrar a seguir? É uma outra aproximação melhor do que essa, mas a ideia é essencialmente a mesma. Aqui eu não vou desenvolver nada, mas simplesmente mostrar que a expressão anterior, a equivalência dela está aqui. Então, x no instante atual é o anterior, mais
t, e a função agora virou essa coisa toda aqui, em que essas constantes A, B, C e D são, a bem da verdade, são funções, não são constantes, né? São funções, observe, do tipo que nós vimos na imagem anterior. Tá? E ao final das contas fazemos uma média ponderada e isso me dá uma aproximação melhor. Essa aproximação aqui, ela é melhor do que a que é fornecida pela aproximação de Euler. Se nós olharmos para essas 4 expressões, veremos que essa aqui faz uma avaliação da derivada f, da derivada x ponto, né, que é a função f. Nesse instante, essas duas fazem avaliações no meio do período, né, ou seja, isso aqui ó, é t sobre 2, observa que a gente utiliza t sobre 2, então temos duas, sei lá, avaliações por aqui, e essa última faz uma última avaliação aqui, e depois temos o resultado, que eu vou indicar aqui por uma estrela, como sendo este valor mais uma combinação linear desses valores intermediários A, B, C e D. Isso dá o resultado do algoritmo, que é o próximo valor. E esse resultado ele é mais robusto do que o do Euler convencional. A gente consegue, inclusive, trabalhar com valores de intervalo de integração não tão pequenos assim. Esse algoritmo ele é muito conhecido, né, na área de simulação numérica, e é chamada de Runge-Kutta de 4ª ordem. Muito bem, vocês não precisarão implementar esse algoritmo, ele já está implementado. 3 funções são apresentadas para isso, ele está nesse arquivo zipado, cord matlab.zip, e se encontra no ResearchGate nesse link. Eu vou colocar esse link na descrição do vídeo e eu vou terminar esse vídeo explicando para vocês como que essas 3 funções que aparecem aqui dentro se interrelacionam. Uma delas chama-se sim de simulação, RK de Runge-Kutta, e aqui um nome, coloque o nome que você quiser do seu próprio modelo. No caso aqui, eu simulo um sistema chamado sistema corda, um atrator caótico, mas isso não vem ao caso. Então, nesse primeiro arquivo, temos apenas definições básicas. Esse arquivo chama o arquivo RK nome, ou seja, RK no meu caso, RK corda, e esse arquivo aqui é o que implementa aquelas equações da imagem anterior, que é o algoritmo de Runge-Kutta. E vocês se lembram que essas letras A, B e C, D são funções f que implementam as derivadas, né? E isso aparece, então as expressões das derivadas têm que aparecer nesse arquivo dv nome, que determina o x ponto, a função f, como vocês queiram. Aqui estão os trechos dos códigos que estão disponibilizados. Eu vou passar rapidamente aqui para vocês reconhecerem, mas eu vou mostrar para vocês onde que vocês precisam mudar esses códigos para simular qualquer outro sistema que você tem. Primeira linha aqui, eu defino o tempo inicial, pode ser 0, o tempo final, no caso aqui 150. O intervalo de integração, nesse código eu uso H para indicar aquele T, né? E gero o vetor de tempo, né? T pequeno, que começa em T0 com incrementos de intervalo de integração H ou T grande até TF. Define-se as condições iniciais, né? Neste caso em particular, o sistema não tem entradas, então eu coloco um vetor de entradas nulo. E aqui é onde a gente faz a integração numérica. Então eu chamo a função Runge-Kutta que simula o sistema corda. Essa função está aqui, mas simplesmente para vocês perceberem que eu vou do instante K2 até o final do vetor de tempo, eu simplesmente vou chamar essa função e ela fará a integração numérica. Esta função, RK-Cord, ela implementa o Runge-Kutta. Então as 4 avaliações estão aqui, primeira, segunda, terceira,
quarta, essa aqui é aquela expressão que faz a média ponderada, tal, etc. E observe que para cada avaliação eu preciso da função f, da derivada. Isso é calculado na função, ou pela função dvcord, que está aqui. Ou seja, essas são as equações que calculam efetivamente as derivadas do modelo. Então, o jargão aqui é xd, é x ponto a variável 1, igual a menos x2 menos x3 menos ax1 mais af, e assim sucessivamente. Então, observe que aqui estão as equações de estado, né, do sistema dinâmico. Ele diz como que as derivadas são calculadas. Então, observe que a partir das derivadas, este é o modelo. A partir das derivadas, esse procedimento voltando para trás te dá o x que não é a derivada. Tá, aí vocês entendem o porquê que se chama de integração numérica. Então, digamos que vocês têm um modelo que vocês queiram simular. Passo número 1, coloque isso na forma de uma equação diferencial ordinária, de preferência espaço de estados, ou seja, um conjunto de n equações de primeira ordem. Então, se você tiver uma equação diferencial de terceira ordem, x3 pontos, e aqui vocês não vão conseguir contar os pontos. Então, por exemplo, x3 pontos mais ax2 pontos mais bx ponto mais x igual a u de t, isso aqui vocês têm que escrever na forma de x1 ponto igual, x2 ponto igual, x3 ponto igual. E aí você vai acabar caindo em alguma coisa como essa. Essa é a representação dessa equação em espaço de estados. Esse é um outro assunto, estou pressupondo que vocês já têm isso daqui. Isso vocês coloquem aqui, se escrevam suas equações aqui, definam seus parâmetros aqui, sugiro de mudar esse nome para representar o que você quer. Essa rotina de Range-Kutta, sugiro apenas mudar o nome aqui para chamar a sua função, a menos disso você não vai precisar mexer em nada nessa equação. E depois, aqui, certamente você vai precisar definir seu tempo de integração, o intervalo de integração, as suas condições iniciais, mas essa chamada continua sendo a mesma. Detalhe, se esse modelo seu tiver entrada, e a gente imagina que terão entradas, né? As entradas precisam ser definidas aqui. Então, por exemplo, degrau. Eu quero simular o degrau. Então, esse U tem que implementar o degrau. E ele é passado como parâmetro na hora de chamar um Range-Kutta. Okay? Muito bem. Então, ao longo do curso, eu vou utilizar outros vídeos, né, com alguns exemplos mais específicos, mostrando aos poucos como que essas coisas vão se costurando. Mas esse daqui é aquela primeira passada básica no conceito de integração numérica.